Olá, você que é estudante, empresário, gosta de marketing, gosta de estudar o mercado, gosta de entender sobre processos de gestão. Meu nome é Paulo Eduardo, eu sou graduado em gestão de marketing, eu tenho MBA na área de gestão de negócios, eu tenho uma pós-graduação na área de inteligência emocional, na área de ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sou publicitário, sou jornalista, sou inventor, tá certo? Então eu estou dizendo isso para que você entenda que eu tenho qualificação para tirar essa conclusão da qual eu tirei. Eu quero falar para você sobre a gestão do erro. Preste atenção. Gestão do erro. Como assim gestão do erro? Você não prefere falar sobre a gestão do acerto? Você não prefere falar sobre a gestão da prosperidade? Você não prefere falar sobre a gestão dos resultados? Não. Eu quero falar para você, eu quero dividir esse conteúdo desse artigo com você sobre a gestão do erro. Eu vou mostrar para você que é mais importante você não errar do que você tentar acertar. Por exemplo, o processo, ele não pode ter erro. Se você tem erro, você perde. E se você perde, não tem volta, muitas vezes. Então eu trago à consciência essa questão da gestão do erro, que é melhor você não errar do que você tentar acertar. Muita gente defende a visão de que você tem que correr riscos. É importante você correr riscos. Você não pode, por exemplo, ficar parado. Você não pode, por exemplo, andar para trás. Você tem que avançar. Você tem que abrir uma empresa todo ano. Você tem uma meta que você tem que crescer 5% ao ano. Você tem que crescer 10% ao ano. Quem determina isso? Quem determina isso? Isso daí depende do querer do empresário. Às vezes você tem uma empresa e você não quer crescer. Você não quer ter 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Você quer ter uma empresa. Aquilo ali para você basta. Aquilo ali para você é satisfatório. Como também, muitas vezes, né, você não tem interesse em crescer todo ano porque você já está satisfeito com aquilo ali. Você quer manter. Veja bem, essa questão é uma questão um pouco diferente da gestão do erro, mas vai embasar o que eu vou falar para você, tá certo? Quando você fica parado, eu tenho um outro artigo escrito, não me recordo qual é o título dele, mas eu me lembro que eu já escrevi sobre isso. Não existe o ponto neutro. Então, se você ficar parado, o que está acontecendo? Você está andando para trás. Por quê? Porque o mercado ele está evoluindo, ele está crescendo. Então, se você não acompanha a evolução do mercado, automaticamente você está ficando para trás. E se você erra, você está andando para trás. Ou seja, você ainda está indo para um ponto menor do que o ponto principal negativo, que é o ponto zero. Então o que acontece? Você precisa inovar, você precisa adequar o seu processo constantemente com a realidade do mercado. Mas isso não significa que você precisa crescer. É uma diferença muito grande em crescer e acompanhar, em adequar. Crescer é uma coisa, acompanhar e adequar para manter é outra, tá? Porque você tem a curva do nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Então o que acontece? Se você não mantém a maturidade inovando, você vai declinar. E aí declinou, bola de neve, morro abaixo. O que acontece? Gestão do erro. Vou dar uma comparação aqui rápida. Você acertou com seu cliente durante 10 anos. Você tem um cliente, durante 10 anos você acertou, um dia você errou. E o erro foi crucial. Você perdeu o cliente. Então você errou. O que acontece, por exemplo, quando você atravessa uma rua? Você atravessa uma rua todo dia. Todo dia você acerta. Por quê? Porque você procura atravessar a rua corretamente.
Mas você percebe que aonde envolve um risco maior, a sua linha de raciocínio é: eu não posso errar. Opa, não posso falhar. E se você dormir no ponto ali naquele momento, o que acontece? Você pode ser atropelado. Então, por um erro, você pode acabar com a sua vida. E você vai acertar todo dia. Entendeu? É necessário que você acerte todo dia. Então, o acerto é uma coisa natural. Você não precisa se preocupar com o acerto. O acerto, ele acontece mediante a um processo coerente, mediante a um processo correto. O erro não existe. Então o que acontece? É melhor você se preocupar com o erro, em não errar, do que você se preocupar em acertar. As pessoas se preocupam constantemente em acertar. Ou seja, eu tenho que acertar, eu tenho que vender mais, eu tenho que ganhar, eu tenho... Então você está preocupado com o quê? Você está preocupado com acerto, mas você não está preocupado com erro. Eu não posso perder o meu cliente, eu não posso errar com o meu cliente, eu não posso cobrar um preço errado, Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a gestão do erro, esse texto da gestão do erro, eu trago à reflexão esse princípio do é melhor você não errar do que você ficar tentando acertar. O que eu vejo muito no mercado? O que eu acompanho no mercado? Empresas que tentam acertar o tempo todo. Por quê? Você não pode ficar parado. Você trazendo essa ideologia de que você não pode ficar parado, você tem que fazer alguma coisa, e não é só ideologia, né? Você vê ali as suas contas ali, tipo assim, pô, cara, as contas estão ali, então quer dizer, você acorda devendo, ou você acorda tendo lucro. Mas se você acorda, né, no vermelho, por exemplo, ou prestes a entrar no vermelho, o que acontece? Você praticamente vai entrar num desespero. Por quê? Então, assim, presta atenção. É nesse momento que geralmente as pessoas buscam o quê? Tomar uma atitude, e essa atitude é uma atitude tem que ser proativa, né? Uma atitude que, caramba, eu estou com pressa, ou seja, você já está reparando o erro. Presta atenção, você já está reparando o erro. Ou seja, se você não tivesse errado lá atrás, se você tivesse uma reserva boa, se você tivesse bem adequado ao cenário mercadológico atual, se você estivesse preparado para esse cenário mercadológico atual, você não estaria no desespero. Então você entrou num desespero por quê? Porque você errou lá atrás, de alguma forma, ou errou lá atrás, continua errando aqui na frente, né? E vai errar novamente, porque vai tomar uma atitude precipitada. Vou dar um exemplo claro. Você está com pressa e você vai atravessar uma linha de trem, e o trem está vindo. Você tem duas alternativas: ou você para, ou você segue. E se você segue, você vai correr risco. Aí entra a questão do risco. Ah, mas você precisa correr risco. Não, você não precisa correr risco. Depende do risco. Correr risco calculado, quando esse risco, a mensuração de perda desse risco é mínima, e você está mapeando as possibilidades de erro dentro desse risco, ok. Aí você tem que correr risco. Agora, quando você tem um planejamento correto, quando você tem a visão voltada para é melhor evitar o erro, ou seja, eu prefiro parar. Eu prefiro parar porque tá no limite. E se eu for errar, acabou. Se você for errar, o trem vai te pegar e acabou. Você não volta mais. Você não tem mais chance nem de acertar e nem de errar. Então qual é mais vantajoso? Você parar ou você seguir? Você parar. Para. O parar também é um movimento. Parar, andar para trás, seguir rápido, seguir lento, voltar lentamente, voltar rápido, voltar tudo, entende? Então assim, eu quero trazer essa reflexão de uma convergência na visão de que para de ficar olhando para o acerto e querer acertar. Olha para o erro e não erra mais, que você vai ver que você vai melhorar o seu resultado.
Eu acompanho isso constantemente. Eu tenho 51 anos, já trabalhei em várias empresas públicas e empresas privadas. Se você entrar no meu site, você vai ver os serviços que eu já prestei, a experiência que eu tenho para estar te falando isso. Não sou melhor do que ninguém, mas eu trabalho com uma visão real. Ou seja, eu não apenas me baseio no estado da técnica, da ciência, eu me baseio no estado da experiência. Experiência real. Eu tenho experiência real e eu identifiquei que é melhor você não errar do que você ficar tentando acertar. Outro exemplo, você atravessa uma rua todo dia. Um dia você errou, ou seja, você não prestou atenção, você não mensurou o risco que você teria em ser atropelado. Você foi atropelado, acabou, você morreu. Você tem os serviços, né, ligados a que exigem um critério de segurança no trabalho muito grande, como, por exemplo, escalar uma torre, como subir num poste de alta tensão, como trabalhar num laboratório com exames clínicos e tirar ali, né, que você não pode se espetar com uma agulha contaminada. Então, tudo isso exige um processo de evitar o erro. Aí você tem a gestão do erro, né? Clara isso é uma gestão do erro clara, né? Só que esse processo, ele também tem que ser aplicado no seu dia a dia, na sua empresa. Ele tem que ser aplicado na sua vida com seus filhos, com a sua família, na sua vida pessoal. Por exemplo, se você erra na sua alimentação, você fica doente. Se você erra na criação de um filho seu, depois que ele tiver adulto, não adianta mais você querer reparar, porque já era, você errou, entende? Então, assim, é como com seus colaboradores. Você, por exemplo, contratou um diretor para a sua empresa, um gerente para a sua empresa, mas você fez tudo correto, você analisou o currículo, mas às vezes ele não estava adequado para o momento. Você errou na contratação, você sabe o que vai acontecer? Você vai viver reparando o erro constantemente. Então, eu vejo mais incidência de empresas tentando reparar o erro, ou seja, erra, repara o erro. Aí, quando você está reparando o erro, você tem que tomar outra atitude. Então você toma outra atitude em cima do erro. Então fica aquele negócio que você fica reparando o erro. Você está entendendo? Em vez de você estar acertando, você fica reparando erros. Se você tiver a consciência de não errar, o processo Lean, por exemplo, o PDCA, ele trabalha em cima de quê? Eliminação de erros e desperdícios. Então, quer dizer, se você eliminar os erros, mas para eliminar os erros você tem que fazer o quê? Qual é a solução? Porque não adianta falar qual é a solução, eu vou te entregar a solução. A solução é você avaliar o seu processo, mas para que você avalie o seu processo, tem que ser uma avaliação imparcial. Não adianta você querer avaliar o seu processo, o seu gerente querer avaliar o seu processo. Por quê? Porque você conhece, você é administrador, se você entende um pouco de administração, você conhece a patologia que se chama miopia administrativa. Então, as falhas você não vê, muitas vezes você não consegue reconhecer as possibilidades de erro. Então você tem que ter um profissional competente para que avalie a sua empresa. Então, assim, eu não quero falar para você que eu só avalio a sua empresa, para não parecer que esse vídeo, eu estou querendo fazer o vídeo para vender serviço. Não, eu quero fazer o vídeo para realmente trazer a consciência, para contribuir com você, ou com o mercado, ou com quem quer que seja, sobre esse assunto. É um assunto importante para a sua empresa, para os seus colaboradores, para a sua vida pessoal, para a sua família, para qualquer... Se você colocar isso em prática, em qualquer segmento que você trabalhar, você vai ser bem sucedido com relação a isso. Evita o erro e não tenta ficar acertando. Ou seja, se você tem risco de errar, não vai. Se você está seguindo e você tem uma bifurcação, você não sabe para qual caminho seguir, para. Tem que ficar parado. É melhor você ficar parado do que você pegar o caminho errado. Porque se você pegar o caminho errado, sabe o que vai acontecer? Você pode seguir anos pelo caminho errado. Como diz, né, Davidson, que fala, tem uma frase dele, eu não esqueci o nome dele, tá? Mas assim, ele tem uma frase que fala assim: de que adianta você subir uma escada se quando chegar lá em cima você descobrir que você subiu no prédio errado? Ou seja, de que adianta você trilhar anos e anos por um caminho, quando chegar lá na frente você descobrir que você pegou o caminho errado? Você vai ter que voltar esse caminho todo para seguir o caminho certo.
Então, muitas vezes, o errar é um prejuízo imensurável. E, às vezes, se você parar, planejar, pesquisar, avaliar, para tomar uma decisão segura, acabou. Você pode até perder um mês ali, 15 dias, 10 dias na sua empresa, 2 meses, planejando. Como diz Abraham Lincoln, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas amolando meu machado. Por quê? Porque não tem erro. Quem já pegou num machado, por exemplo, sabe o que é isso. Como você vai derrubar uma árvore com um machado cego? Você acaba com a sua mão, mas você não vai derrubar a árvore nunca. Nunca. Então por quê? É erro. Você estaria cometendo um erro. E esse erro te daria o prejuízo de você não conseguir derrubar a árvore e ainda assim de você ferir a sua mão. Agora, se você passar 6 horas amolando o machado, o que vai acontecer? O machado afiado, em 2 horas você derruba uma árvore. Entendeu? Por quê? Porque não vai ter erro. Não existe o erro. Então, entenda o que eu estou falando, analisa, não acredita no que eu falo, não. Analisa, tenta refletir sobre isso e tenta entender quantas vezes você errou e quanto tempo você ficou perdendo, que é perda, para reparar esse erro. Porque tudo isso tudo isso é perda, tá? Não é investimento. Você reparar um erro é perda, não é investimento. Lógico que, se você tiver a consciência de que você não pode errar mais. Porque o que acontece? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Tá? E o reparo do erro, ele é computado como um prejuízo e não como um lucro. Porque você está fazendo uma ação para reparar um erro. Então quer dizer, o erro já te deu um prejuízo. E a ação que você vai fazer para reparar o erro é outro prejuízo. E muitas vezes você cria uma ação para reparar um erro. Então o que acontece? A sua empresa segue com base nessa ação que você criou para reparar um erro, presta atenção, e não uma ação que você criou para a sua empresa crescer. É diferente, é totalmente diferente. Então eu trago a reflexão, essa questão do erro. Evitar o erro é mais rentável do que você tentar acertar. Entenderam isso? Leiam esse artigo, meditem sobre isso, reflitam sobre isso e compartilha, comenta, leva esse case, leva essa visão, né, que eu estou dividindo aqui com vocês. Se quiser copiar, copia. Se quiser citar a fonte, é justo e correto. Né? Então assim, mas levem isso para a vida pessoal de vocês como empresário, como pai, ou como marido, ou como mulher, ou como mãe, ou como amigo, enfim, tenha isso na sua consciência. O não errar é mais lucrativo, é mais rentável, gera resultados infinitamente maiores do que ficar tentando acertar. Tá no desespero? Tá com problema? Para tudo, analisa, pesquisa, planeja, para depois você seguir. Limpa a casa, arruma a casa, conserta tudo que está errado, tudo, porque não adianta você tirar uma laranja podre do saco. Se o saco tem 3 laranjas podres, você tem que tirar as 3. Não adianta você pegar um saco cheio de laranja podre, com 3 laranjas podres dentro, e tentar colocá-las na geladeira para durar mais. Vai estragar todas as laranjas. Ou seja, o erro de ter deixado uma laranja podre no meio das outras, e aí você vai reparar o erro, vamos botar na geladeira, você vai continuar errando. Então a laranja podre tem que ser tirada, tem que ser jogada no lixo, tem que ser... Processos errados têm que ser descartados. Eliminar o erro, eliminar o desperdício e não errar. Não errar. Não errar é mais lucrativo do que acertar. Eu te afirmo isso e te provo isso em qualquer circunstância que você quiser. Ok? Agradeço por você estar junto comigo aqui nesse vídeo e espero ter contribuído com você com esse vídeo. Aguardem novos vídeos, tá? Eu tenho 90 artigos publicados, eu vou fazer um vídeo de cada artigo. Um deles é esse artigo da gestão do erro, ok? Aguarde os outros vídeos, comente, se você tiver dúvida, se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar, tirar sua dúvida, questionar, enfim, fica à vontade. Entendeu? Eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para servir em tudo aquilo que eu puder.
E essa é a maior satisfação que eu tenho, é servir com excelência e dividir aquilo que Deus me deu, que é o conhecimento. Ok? Muito obrigado, um forte abraço.